Pai do Senhor para todos, mais uma vez aqui estamos na 11ª aula, chamado para ser Igreja de Cristo. Dando início com a leitura da Palavra de Deus, que se encontra em Mateus, capítulo 16, verso 18, que diz assim: Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A introdução da nossa lição diz o seguinte: a igreja é uma sociedade composta dos seguidores de Cristo com a finalidade de dar aos homens o seu evangelho e ministrar à humanidade no seu espírito, trabalhando para o aumento do reino de Deus, da mesma forma que ele mesmo, Cristo, já o fez quando esteve aqui humanizado. E como podemos entender a palavra igreja? Ela foi usada por Jesus nessa leitura de Mateus 16, 18, no grego eclésia, que significa assembleia, reunião de membros, ou um grupo de pessoas chamados para fora. Há uma separação. O sistema do mundo, o sistema mundano que rege o mundo após a queda do homem no pecado. A palavra de Deus adverte que a igreja ela está no mundo, mas não pertence ao mundo. Veremos isso lá em João, capítulo 17, versos 9, 11, 14 ao 18. Lemos. Capítulo 17, verso 9 diz assim: Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Verso 11: E eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti, para Pai Santo. Guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um assim como nós. Verso 14: Deles a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu do mundo não sou. Não peço que os tireis do mundo, mas que os livre do mal. Verso 16. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Verso 17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Verso 18. Assim como tu me enviastes ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Outra referência para lermos aqui, que eclésia significa chamado para fora desse sistema mundano, lá em 1 João, capítulo 2, verso 15 ao 17, que diz: Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Lembrando aos irmãos que a palavra mundo aqui, ela se refere ao sistema ao qual vivemos, por várias influências que nos afastam da vontade de Deus. E a concupiscência falada aqui nesse versículo quer dizer desejo desordenado, natureza humana. Vimos aí o primeiro subtópico do ponto 1, agora iremos para o segundo subtópico do ponto 1, que diz: a palavra igreja pode significar todos os crentes de uma comunidade. Isso a gente encontra uma referência lá em Atos, capítulo 11, e o verso 22, que diz assim a palavra de Deus: E chegou a fama destas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. Uma igreja localizada em Jerusalém. E enviaram Barnabé até Antioquia. Terceiro subtópico do primeiro ponto, a palavra igreja significa também uma congregação isolada, além de comunidade, ela também isolada. Veremos isso lá em Romanos 16 e o 5. Saudai também a igreja que está em sua casa. Então, casa, membros de uma família, se constitui também igreja. E nós somos membros, somos igreja de Cristo. Saudai a Epeneto, meu amado, que é as primícias da Ásia em Cristo. A palavra
Igreja também significa todo o corpo de Cristo, assim no quarto subtópico do primeiro ponto. E para a referência, Romanos 12, o verso 5, que diz: assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos muitos membros uns dos outros. Somos membros, né, em números, mas constituímos a igreja, o corpo místico de Cristo. Partindo para o segundo tópico da lição, o que é necessário para fazer, para pertencer à igreja do Senhor Jesus Cristo. Primeiro subtópico, nascer de novo, mediante a fé e o arrependimento. A gente pode conferir isso lá em João, capítulo 3, Evangelho de João 3, verso 3, numa conversa de Jesus com Nicodemos, um dos fariseus, príncipe dos judeus. Nicodemos, que diz assim, Jesus respondendo: disse-lhe Jesus: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E esse nascer de novo é o nascer do Espírito. Quem pode conceder isso é apenas Jesus, através do seu Santo Espírito, que vem habitar no homem a partir da sua aceitação do sacrifício na cruz, pela fé. Outra referência é Hebreus 11, o verso 6, que diz: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador do que os busca. E do que o busca. E o que é fé? É o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não vê. E ele é o autor e consumador da nossa fé, apenas Jesus. Segundo subtópico do segundo ponto é mais um ponto, uma referência para ser o que é necessário para pertencer à igreja do Senhor Jesus Cristo. Ser discípulo, ser seguidor. Em Mateus 11, 28 e 29, a palavra de Deus diz: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para a vossa alma. Então, o descanso da alma é encontrado apenas em Cristo, a fé em Cristo Jesus. Terceiro subtópico do ponto 2, ter uma vida social equilibrada e buscar sempre a santificação. Em Hebreus 12 e o verso 14 diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Amém? Outra referência, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 3 ao 5, ele diz assim: porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. E santificação aqui é separação. Que vos abstenhais da prostituição, uma prática que não é de acordo com a vontade de Deus. Que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra. Vaso aqui ele significa o corpo físico de cada pessoa. Não na paixão de concupiscência, ou seja, desejo desordenado, como os que não conhecem a Deus. Quarto subtópico do segundo ponto diz: também é necessário amar principalmente aos inimigos. Amar aos inimigos. Isso aí a gente encontra uma referência lá em Mateus 5 e o 44. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Então, amar é esforço, não é apenas só sentimento contido. E orar pelo que vos persegue, não é obrigado, a palavra diz aqui, não é obrigado a conviver, mas esforçar para ter a paz com todos. Leamos também Efésios capítulo 5, verso 2, que diz: e andai em amor. Andai é uma ação, né? Tem uma ordenança aqui: andai e em amor. Como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo. Foi voluntário o sacrifício de Cristo,
por nós em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Segundo subtópico do segundo ponto, também ser necessário para pertencer à Igreja do Senhor Jesus Cristo é perseverar aí na doutrina, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Vamos ver isso em Atos capítulo 2, verso 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. Amém? Partindo para o terceiro tópico da lição, a quem pertence a igreja. Primeiro subtópico, Jesus diz ao Senhor Jesus. Ele fala isso lá em Mateus capítulo 16, verso 18, onde fizemos nossa leitura para o início da aula. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, Jesus fala de si próprio, edificarei a minha igreja, a igreja do Senhor, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Segundo subtópico do terceiro ponto, não pertence aos homens, mas a obra é de Deus. Atos capítulo 5, verso 38 e o 39. E agora digo-vos, dai de mão a estes homens e deixai-vos, porque se este conselho ou esta obra é de homens, se desfará. Mas se é de Deus, não poderei desfazê-la, para que não aconteça serdes também achados combatendo contra Deus. A igreja pertence a Cristo, porque somos suas ovelhas. Uma referência para isso se encontra lá em João capítulo 10 e o verso 11 e o 14, que diz assim: Eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O verso 14: Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. No quarto subtópico do terceiro ponto, a igreja ela pertence a Cristo, né, pela sua morte e ressurreição. Conforme a gente pode ler aqui em Romanos capítulo 7, verso 4, que diz assim a palavra de Deus: Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei, pelo corpo de Cristo, para que sejais doutro daquele que ressuscitou de entre os mortos, a fim de que demos fruto para Deus. Amém? A igreja também ela pertence a Cristo, porque somos sua propriedade. Lá na primeira carta de Pedro, capítulo 2, verso 9, diz o seguinte, a palavra de Deus: Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém? A igreja também é pertencente a Cristo, porque custou um alto preço, e o preço de sangue, conforme a gente pode conferir em primeira carta de Pedro, capítulo 1, o verso 18 e 19, que diz assim: Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Glória a Deus. Em Apocalipse capítulo 5, verso 9, a palavra de Deus diz: E cantavam um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque fostes mortos e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo e língua e povo e nação. Amém. E no sentido mais amplo, subtópico 7, terceiro ponto, a igreja também pertence ao Deus Trino, né? Ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Uma referência, 1 Timóteo capítulo 3, verso 15. Mas se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo,
a coluna e firmeza da verdade. Em Apocalipse 21:9 diz assim: E veio um dos 7 anjos que tinha as 7 taças cheias das últimas 7 pragas, e falou comigo dizendo: Vem, mostrar-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro, que é a igreja. E também em João, capítulo 16, o verso 13 e o 14, que diz: Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará a igreja de Cristo, em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar aos que constituem a igreja de Cristo. Então, para resumo da nossa aula, é necessário aceitar a Cristo como Senhor e Salvador, nascer de novo para ser discípulo de Jesus e amar a todos, reconhecer Jesus como Salvador, amar a todos, nascer de novo. Isso é de suma importância para todos aqueles que querem herdar o reino de Deus, poder ver e entrar, como está lá em João capítulo 3, o verso 3 e o verso 5. Jesus respondeu e disse: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Não pode ver o reino de Deus. O 5. Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Que Deus abençoe a todos os irmãos e até a próxima aula em nome de Jesus. O tema da nossa próxima aula, de número 12, a lição número 12, será chamado para uma vida de frutificação. A leitura está lá em Gálatas capítulo 2, o verso 2, que diz: Mas o fruto do Espírito é a caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Até lá. Que Deus abençoe a todos. Se quiser deixar sua pergunta, algum comentário, eu puder ajudar, estarei à disposição. Obrigado, Deus abençoe mais uma vez a todos os irmãos. Amém.